Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos outros. Eu quero comentar com vocês sobre um diretor que eu gosto muito, que é o Guillermo del Toro. Bom, é, eu não sei se eu vou fazer uma série ainda, mas esse vídeo eu chamei de Guillermo del Toro, o mestre do cinema fantástico. Para quem nunca ouviu falar, é difícil. Quem não tenha tido alguma informação sobre ele, o Guilherme Del Toro é o diretor de O Labirinto do Fauno, que eu considero um dos grandes filmes do cinema fantástico dos últimos anos. Eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. Eu queria comentar com vocês a respeito do Del Toro. Eu sou um grande fã do Guilherme Del Toro. Para mim, um dos grandes, se não o melhor diretor de cinema fantástico da atualidade. E por isso eu comprei este livro aqui. Este livro é incrível. Ele se chama Guillermo Del Toro, Cabinet of Curiosities, My Notebook, Collections and Other Obsessions. Ele foi escrito pelo Guillermo Del Toro e o jornalista Mark Scott Zicree. Esse livro é lindo, ele é da HarperCollins, que é uma editora norte-americana. Infelizmente, que eu saiba, ele não tem previsão de publicação aqui no Brasil. Eu vou comentar um pouco sobre o Del Toro. Primeiramente, vamos aqui mostrar uma foto do Guilherme Del Toro, acho que dá para ver. Bom, o Guillermo Del Toro, ele é mexicano, ele nasceu em 1965 em Guadalajara. Desde criança, o Guillermo Del Toro, ele mostrou interesse pela literatura de várias vertentes do fantástico. Ele gostava de ficção científica, romance gótico, histórias de horror e terror. E ele cresceu sendo uma criança muito tímida e que se sentia isolada. Ele era diferente das outras crianças. Como uma válvula de escape, o Del Toro ele começou a desenhar. Ele começou a desenhar e criar suas próprias histórias. Este livro aqui é basicamente sobre o processo criativo do Guillermo Del Toro. Olha só, ele é muito bonito, muito bem feito. Aqui nós temos uma ilustração feita pelo próprio Del Toro. E além disso, nós temos dentro do próprio livro alguns textos que falam sobre a importância dele e que são assinados por gente também muito famosa e que tem relevância dentro da literatura e do cinema fantástico. Tais como o Neil Gaiman, que trabalhou com ele na sequência de Hellboy, diretores famosos de Hollywood, entre eles John Landis, que dirigiu Um Lobisomem Americano em Londres, o James Cameron, como a gente pode ver aqui neste texto, que se tornou grande amigo dele. Enfim, são vários autores, né? E inclusive um texto, o último texto, foi escrito pelo Tom Cruise, que é a respeito do The Mouth of the Madness, que é Nas Montanhas da Loucura, que era um grande projeto que ele tinha, mas que infelizmente até agora não foi produzido por uma questão de orçamento. É um filme que faria muito caro, mas mesmo assim o Guillermo Del Toro ficou muito amigo do Tom Cruise. Lendo esse livro, eu percebi que o Guillermo Del Toro ele é muito bem relacionado em Hollywood, ele tem uma certa facilidade de fazer amigos, né? Bom, eu vou comentar um pouco sobre este livro. Não sei, infelizmente pelo formato do vídeo, acho que não vai dar para eu mostrá-lo muito bem, mas eu vou tentar. A primeira parte, nós vemos aqui um pouco sobre a vida dele, falando como foi a infância, os primeiros curtas-metragens que ele fez de forma artesanal.
É muito interessante essa parte. E aí depois o autor ele vai falar sobre o que vem a ser Cabinet. Uh, Cabinet é uma coleção de objetos exóticos, diferentes. É uma coisa que é precursora ao surgimento do museu. Era uma coisa muito comum na época medieval. Os nobres eles reuniam de uma coleção e aquilo ficava exposto na casa deles para chamar atenção, para falar: ó, fulano é muito rico, fulano consegue realmente reunir coisas extraordinárias, enfim. Então, o título desse livro, Cabinets, é justamente porque o Del Toro ele construiu um local que é chamado de Bleak House. Bleak House é onde funciona o escritório dele e também o local onde tem inspiração para a criação dos seus filmes. Né? E é muito interessante porque reúne vários objetos relacionados ao cinema. Aqui vocês podem ver é uma estátua em tamanho natural do escritor norte-americano H.P. Lovecraft, que influenciou muito o trabalho do Del Toro. Enfim, é muito interessante realmente. Cada local, cada ambiente de Bleak House ou casa soturna. Então nós temos, por exemplo, a biblioteca do horror, a sala da chuva, porque existe uma projeção como se simulando realmente a chuva que estivesse caindo lá fora, a sala da mansão assombrada, enfim. Todos os ambientes da casa soturna estão relacionados justamente com o cinema de horror, com o cinema de terror, com tudo aquilo que o Guilherme Del Toro gosta e continua gostando e aplica na sua produção cinematográfica. Aqui seria uma parte dela, próximo ali da escada. Então tudo que é relacionado ao cinema, posters, estátuas, maquetes, tudo que está associado com a produção dos seus filmes, o Del Toro ele agrupa, ele reúne nesse local que é chamado de Casa Sombria, que é torna uma espécie de museu temático. Bom, vou falar um pouco com relação a outras coisas que eu achei interessantes no livro. Por exemplo, o Guilherme Del Toro ele fala das inspirações gráficas, ou seja, quais seriam os artistas gráficos que teriam inspirado ele na criação, na concepção visual dos seus filmes. E a gente vê que o Del Toro ele é muito culto, ele tem uma grande erudição. Por quê? Porque, segundo ele, a grande inspiração para a criação do aspecto visual das suas produções, ele usa elementos que vêm da pintura pré-rafaelita, pintores simbolistas. Então, tudo que é relacionado com o sonho, com a fantasia, com o macabro na pintura, de alguma forma o Del Toro busca retomar e até mesmo recriar nos seus filmes. Ele também vai falar dos autores nos quais ele buscou inspiração, e aí ele cita o H.P. Lovecraft, a Mary Shelley. Ele gosta muito do Frankenstein. Além disso, ele fala do Arthur Machen, que é um autor inglês, e do Lovecraft. Bom, o livro é um livro que tem entrevistas do Zicree com o Del Toro, e aí ele vai falar sobre o Del Toro vai falar o que ele acha que é importante num filme. Ele vai falar da forma como contar a história, né, storytelling, como ele vê a narração
dentro da arte cinematográfica, enfim, aqui storytelling, né? Mas, como é muita coisa que ele fala, que ele comenta, eu também gostaria de falar para vocês que o Del Toro ele tem um processo muito peculiar de criação, porque todas as ideias, tudo que ele faz, os desenhos, ele reúne dentro de cadernos de anotações. Por exemplo, essa aqui é uma página de um desses cadernos. Inclusive o James Cameron vai comparar esses cadernos de anotação, esses cadernos do Del Toro, aos códices do Leonardo da Vinci, no que se refere a serem objetos de arte e ao mesmo tempo que refletem uma visão artística muito particular e inovadora. Enfim, aqui é mais um desenho que ele fez, que compõe um dos seus cadernos de anotação. Segundo ele, essa criatura é uma coisa, ela já aparece nos sonhos dele quando ele era criança. Outra parte do livro fala são comentários sobre o processo de criação dos filmes dele. Então começa com o primeiro filme que ele produziu no México, que foi lançado nos Estados Unidos, chamado Cronos. E Cronos eu revi outro dia. Recentemente a distribuidora Versátil lançou finalmente Cronos aqui no Brasil, não existia antes. Então parabéns à Versátil. Eu também pretendo fazer um vídeo comentando sobre esse box que eu achei super interessante, que se chama Vampiros no Cinema. Então Cronos faz parte dessa coleção, é um desses filmes. Cronos é uma releitura sobre o mito do vampiro e é um filme muito legal. Eu revi outro dia e é muito interessante. Eu não vou comentar sobre ele agora, porque eu quero fazer um outro vídeo falando especificamente sobre esse box aqui, que eu acho que é bem legal. Mas enfim, é um filme de vampiro diferente de outros. Está associado muito ao horror biológico, à metamorfose do corpo. Seria uma outra forma de tratamento de um tema que está presente no romance Drácula de Bram Stoker, quer dizer, o vampirismo como se fosse uma doença, uma coisa que vai causando uma metamorfose no corpo humano. É muito interessante este filme. Temos aqui o Mimic. Aqui são os desenhos do Del Toro, né? E eu revi Mimic ontem, ou desculpa, na verdade o título no Brasil foi, o filme foi chamado Mutação. E eu achei o filme, eu gostei mais dessa vez que eu assisti do que da outra vez, talvez porque eu percebi melhor as referências que o Del Toro faz ao mito de Frankenstein, né? Porque Mimic é a respeito de uma cientista que, para acabar com uma epidemia, ela muda o DNA de insetos, e essa transgressão das leis da natureza vai ter uma consequência aí terrível. Mas o que me chama muito a atenção nesse filme é a criação da atmosfera. Mimic é um filme muito atmosférico, eu diria até tem uma atmosfera gótica, porque o Del Toro explora muito bem os cenários escuros. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, ele vai revelando a trama aos poucos. Eu achei muito interessante, eu acho que é um filme acima da média dentro do gênero do horror. Bem mais interessante do que esses filmes atuais, de monstros, enfim. Comentário também sobre um outro filme que eu gosto muito dele, chamado A Espinha do Diabo, que também é um filme gótico, né? É uma história de fantasmas, mas que chama a atenção por algumas peculiaridades, porque o fantasma na verdade é uma criança,
E, enfim, o aspecto estético do filme, o Del Toro consegue extrair, digamos assim, um tipo de beleza dessa imagem do fantasma, e isso é muito interessante. Tem sobre Blade 2, que é uma adaptação de uma história em quadrinhos, mas é curioso que tanto Hellboy como Blade, apesar de serem histórias em quadrinhos, quando adaptados para o Del Toro, a gente vê um toque, o toque dele, né? Ele torna mais interessante, ele dá um aspecto mais bem trabalhado nos personagens. Em Blade 2, ele vai também tratar da questão do horror biológico, e aí nós vemos que isso dá origem a uma série, que isso é matéria-prima de The Strain, né, que é a série que foi tirada da trilogia da Escuridão, que foi a estreia dele como escritor. Eu estou lendo a trilogia da Escuridão agora, posteriormente também quero fazer um vídeo sobre ela, enfim, dizendo as minhas impressões, mas muito legal também os desenhos, a preparação do Blade 2, enfim. Fala do Blade 2, do Hellboy, que também é um dos filmes mais legais dele, muito influenciado pelo universo do Lovecraft. Mike Mignola, que é o autor da HQ, fala que o Del Toro melhorou muito a história dele, principalmente com relação às referências do HP Lovecraft nos dois filmes. Enfim, gosto mais do primeiro do que do segundo, mas enfim, eu quero falar do Labirinto do Fauno, que para mim é a grande obra-prima dele. Eu revi outro dia, o filme continua belíssimo, continua sendo um filme emocionante, comovente, tem momentos de horror muito eficientes. E aí o Del Toro, ele comenta, né, todo o processo de produção do filme, as referências visuais dele, que eu achei muito bacana. Enfim, para mim é um livro, é um filme que possibilita, dentro do fantástico, várias possibilidades de leitura. Eu defino o Labirinto do Fauno como um conto de fadas gótico, moderno, que usa a fantasia para discutir e refletir sobre aspectos terríveis da realidade, nesse caso a Guerra Civil Espanhola, que também aparece como pano de fundo em A Espinha do Diabo. Um desenho da criatura de O Labirinto do Fauno, a criatura assim mais horrível, mais terrível, que eu acho que é uma das grandes criações do cinema fantástico. E ela realmente dá muito medo até hoje quando a gente assiste o filme. Seria sobre o Hellboy 2. E o livro termina falando sobre Pacific Rim. Pacific Rim, ou Círculo de Fogo, como foi lançado aqui no Brasil, é uma ficção científica baseada num subgênero muito popular no Japão. Que legal, muito interessante, né? Robôs, enfim. O livro fecha com anotações e observações sobre projetos que o Del Toro não conseguiu realizar ainda, todos eles muito interessantes, baseados em livros. Dentre eles, eu espero que eu não sabia, ele quer fazer uma adaptação de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, com uma pegada de steampunk. Eu achei incrível essa ideia. Esse projeto se chama The Left Hand of Darkness. Eu espero que ele faça esse filme, né, no futuro. E o livro fecha com At the Mountains of Madness, ou Nas Montanhas da Loucura. E aqui a gente vê um desenho feito pelo próprio Del Toro, e me parece muito aquele personagem dos Piratas do Caribe, o Capitão, muito parecido. O Del Toro fala que ele já tinha elaborado esse visual
antes de sair o filme da Disney. A gente não, ou seja, a gente não tem certeza. Me parece que a ideia dele até foi surrupiada por alguém. E seria incrível, seria um filme sensacional. O próprio Tom Cruise, ele fala isso, que ele ficou fascinado. E o Cruise, ele deixa bem claro que ele não desistiu ainda do filme. Vamos ver ainda e vamos torcer, tá, para sair um outro filme do Del Toro, dessa vez um filme gótico chamado Crimson Peak. Eu vou ver se eu deixo o trailer embaixo do vídeo. O trailer é incrível, é sensacional. Vamos torcer para que seja muito bom esse filme, para que seja filmado o At the Mouth of the Madness, que promete ser aí um outro grande filme do Del Toro. Enfim, acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas não tinha como fazer isso de outra forma. Além disso, o Del Toro também produziu este filme aqui, que é Não Tenha Medo do Escuro, que eu gostei, eu achei um bom filme, é bem interessante, vale a pena ser visto. Gente, esse foi o meu vídeo especial sobre o Guilherme Del Toro. Realmente, se você gostou, se você curtiu, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Pode ser que eu faça um outro vídeo. Vamos ver se você gostou dessa ideia de mestres do cinema ou da literatura fantástica. Mande o que você achou na minha caixa de entrada. Eu estou pensando em fazer outros vídeos sobre outros mestres, tá certo? Então, até mais com outros comentários.